Tudo bem, pessoal? Sou o professor Marquinhos e vou trabalhar com vocês uma das frentes de biologia. Tá? Então, trabalharei a biologia A. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui presentes, pessoal de casa. Então, a gente vai começar hoje a falar sobre genética. É um assunto que sempre tem bastante curiosidade, né? O pessoal gosta de perguntar bastante, certo? Então, para a gente começar a entender a genética, tá? Vamos começar falando de alguns conceitos genéticos importantes, né? E aí já usando algum conhecimento genético que vocês já têm, né? Lá do ensino médio, certo? Primeiro conceito de genótipo. Genótipo é o conjunto de genes que um indivíduo apresenta, tá? Bom, para cada característica nossa, na grande maioria dos casos, a característica é determinada por um gene. Só que, na verdade, esse gene ele tem dois alelos. Veio um do pai e um da mãe. Um no espermatozoide e um no óvulo, que a cegonha trouxe. Sabe como é que funciona a cegonha e tal, né? Beleza. Então tá. O genótipo é a bagagem genética. É o conjunto de genes de um indivíduo, certo? A gente vai trabalhar um genótipo primeiro para cada característica. Aquele exemplo mais famoso, a cor do olho, né? Lembra? Tu tem um gene A, que determina a cor do olho, e tu recebe dois genes alelos. Um veio do pai, outro veio da mãe. Quer dizer que tu tem a possibilidade de ter um alelo azão, que determina o olho escuro, lembra? Né? Olhos escuros. E tu tem a possibilidade de aparecer o alelo azinho, que determina olhos claros. Beleza? Muito bem. Então, olha só. Cada indivíduo receber dois desses alelos. O cara pode ser azão, ou ele pode ser azão-azinho, ou ele pode ser azinho-azinho. Estão lembrando? Beleza? Nesses dois casos, como o alelo azão, que determina olho escuro, é dominante, né, mais forte do que o azinho que determina olho claro, nesses dois casos, o cara vai ter olhos escuros. Certo? E, neste caso, azinho-azinho, o cara vai ter olhos claros. Tá certo? Então, qual que é o genótipo do cara para a cor do olho? Olha aqui, ó. Se o cara é azão-azinho. Não é se ele tem olho escuro, olho claro. Isso é outra coisa. O genótipo é, ele é azão-azão, ele é azão-azinho. Certo? Beleza. Fenótipo. Característica observável numa espécie, que são determinadas por genes e que podem ser alteradas pelo ambiente. A gente tem a mania de achar que as características são só genéticas. Tá? Não é assim que funciona. Certo? O fenótipo é a característica expressada. Qual é o meu fenótipo para a cor do olho? Olho escuro. Esse é o meu fenótipo. Tá? Qual é o meu genótipo? Vocês não sabem dizer. Pô, eu posso ser azão-azão, eu posso ser azão-azinho. Vocês conseguem dizer o meu fenótipo. O fenótipo é a característica expressada. Ele é a ação do genótipo mais o ambiente. Em quase todas as características humanas, tá, o ambiente influencia. Pô, eu moro aqui em Floripa, beleza. Talvez se eu morasse num local onde tivesse uma incidência de sol maior, eu podia ter o olho mais escuro do que ele é. Se eu morasse num lugar que tivesse uma incidência de sol menor, o olho podia ser mais claro. Eu não ia ficar com o olho claro, ele ia ser um pouco mais claro do que ele é. Mas o meio influencia. A gente tem o hábito de achar que as características são só genéticas, não é assim que funciona. A altura é genético. Claro, o gene influencia, só que a gente tem a influência do meio também, né? O teu gene não vai dizer, o teu gene que tem lá para determinar a altura, por exemplo, não vai dizer assim, ó, tu tem tanto de altura e pronto. Vai depender dos meus hábitos. Se eu durmo bem quando quando eu era criança, eu dormi bem, me alimento bem, faço exercício, eu posso ficar um pouquinho mais alto, né? Ah, eu me alimentei mal, dormi pouco, vou ficar um pouquinho mais baixo. Claro que minha genética não vai deixar eu ser muito mais baixo do que eu sou, não vai deixar eu ser muito mais alto do que é para eu ser. Mas eu não vou ter uma altura exata segundo o gene. O meio influencia. É assim na cor do olho, é assim na cor da pele. Beleza? Ficou claro, gente? Muito bem. Então o fenótipo, é só lembrar que fenótipo é o que tu vê. Lembra que fenótipo é feio, tu vê. Beleza? Fenótipo, tu vê. É a característica expressada. Genótipo é a bagagem genética. O meu fenótipo para a cor do olho, olho escuro. O meu genótipo, ou eu sou azão-azão, ou eu sou azão-azinho. Tá? Perfeito, é isso aí. Se eu digo assim, ó, eu posso saber o meu genótipo sabendo, por exemplo, as características do meu pai ou da minha mãe. Se eu digo para vocês que a minha mãe tinha olho claro, ela era azinho-azinho. Logo, ela só pode ter doado um azinho para mim. Então, se eu digo para vocês que a minha mãe tem olho claro, o que eu sou? Qual é o meu genótipo? Azão-azinho. Certo?
Eu posso saber pelo meu filho também. Se eu tivesse um filho, que eu saiba, eu não tenho, tá? Se eu tivesse um filho, né? E eu tivesse um filho azinho, de olho claro, tá? Quer dizer que se meu filho receber um azinho, ele tem 2 azinhos, ele recebeu um de mim. Logo, eu teria que ser azinho também. Eu tendo um dado de genótipo do pai, dos pais ou dos filhos, eu posso vir a descobrir o meu genótipo. Ficou claro, gente? Beleza. Gene dominante é aquele que sempre que está presente se manifesta. Nesse caso aqui é o azão, né? Cara, o azão, ele determina olhos escuros. Ele sempre vai se manifestar. Não interessa o que está junto com ele. Se o cara é azão ou azãozinho, não interessa. Ele sempre vai aparecer. Tá certo? Beleza? Ele se manifesta sempre que está presente. Não interessa o que tem junto com ele. Já o gene recessivo é aquele que se manifesta só na ausência do dominante. Entenderam? Cara, o gene recessivo aqui é o azinho, que determina olhos claros. Ele só vai manifestar a sua característica se ele está presente no indivíduo na ausência do dominante. Se o dominante não está junto. Entenderam? Então, o dominante ele se manifesta sempre que está presente. O recessivo só se manifesta na ausência do dominante. Bom? Muito bem. Homozigoto ou puro é o cara que tem 2 alelos iguais. O cara que é azão ou o cara que é azinho. O azão, ele é homozigoto dominante. O azinho é homozigoto recessivo. Tá? Heterozigoto é o cara que tem 2 alelos diferentes. Nesse caso da cor do olho, azão. A gente pode chamar de híbrido também. Tá? Então, o cara é azão. Pessoal, olha só. Se eu dou para vocês, tá, uma determinada característica de um animal, por exemplo, e eu dou os genótipos. Eu digo assim, ó, o indivíduo A tem tal genótipo, é azão, né? A gente, quando usa a letra maiúscula e minúscula, já nos dá a sensação de dominância. Então, vamos fazer o seguinte, ó, ao invés de usar azão e azãozinho, eu vou usar, em vez de chamar o gene de azãozinho, eu vou dar outro nome. Vou chamar de gene quadradão e gene quadradinho e gene bolinha. Tá? Olha só, eu digo para vocês, tá, que numa espécie determinada de rato, o alelo quadrado representa a pelagem amarela, ratinho de cor amarela. E o alelo bolinha representa a pelagem agute. Agute é um castanho, assim, castanho escuro, quase marrom. Tá? Muito bem. Olha só. Aí eu dou para vocês 3 caixinhas. E dentro das caixinhas tem ratinhos. Beleza? Só que vocês não conseguem ver os ratinhos. Vocês só sabem que o rato da bolinha 1, da caixinha 1, perdão, ele é quadradinho. Ele é homozigoto. Certo? O rato da caixinha 2, ele é quadradinho, bolinha. E o rato da caixinha 3, ele é bolinha. Homozigoto, e esse aqui, o 2, é heterozigoto. Aí eu quero que vocês me digam, eu não disse qual que é dominante e qual que é recessivo. Eu quero que vocês me digam qual das 3 caixinhas vocês vão escolher para me dizer qual característica é dominante e qual é recessiva. Vocês podem escolher o ratinho da caixinha 1, da caixinha 2 ou da caixinha 3. Da caixinha 2, cara. Olha só, a característica que se expressa no heterozigoto é a dominante. Você vai pegar o rato da caixinha 2, porque ele tem um alelo de cada. Esse aqui tem os 2 para amarelo, óbvio que ele vai ser amarelo. Esse aqui tem os 2 para agute, é óbvio que ele vai ser agute. Esse aqui tem um alelo para amarelo, um para agute. Tu tira o ratinho da caixinha. Se o ratinho é amarelo, quer dizer que o alelo para amarelo é dominante. Se o ratinho é agute, quer dizer que o alelo para agute é dominante. Eu botei o exemplo de quadradinho e bolinha, porque a gente fica na história do azão e azinho, já nos dá a sensação de dominância. A gente já vai ver que nem sempre é assim. Fechou? Beleza? Então tá. Então, heterozigoto é o cara que tem 2 alelos diferentes, homozigoto, o cara que tem 2 alelos iguais. Tá bom? Monohibridismo com dominância. Bom, o primeiro cara a falar de genética, de transmissão hereditária de características, foi um cidadão chamado Gregor Johann Mendel. Tá? O Mendel foi o primeiro cara a trabalhar com genética, certo? Ele usou como ferramenta genética as ervilhas. Tá? Ele é uma espécie, uma variedade de ervilha chamada ervilha de cheiro. Então, o Mendel observou que a ervilha de cheiro ela tinha 3 características que ele podia aproveitar para estudar a genética, para estudar como que se dava a transmissão hereditária de características, de pai para filho. Tá? A gente tem que tomar cuidado com o termo genético e hereditário. Quando uma coisa passa de pai para filho, o termo correto é hereditário. Genética é uma coisa relativa ao gene, né? Que é um pedaço de uma molécula de DNA, de um cromossomo, mas eu posso ter uma característica genética que só apareceu em mim e nunca teve na minha família.
Se é uma característica que veio, né, de outras gerações, que foi passada, né, de pai para filho, o termo correto é hereditário. Certo? Beleza. Olha só. O Mendel, então, ele viu nas ervilhas de cheiro 3 coisas que facilitariam o trabalho dele. Primeiro, o ciclo reprodutivo era rápido. Em poucos dias, ele conseguia cruzar, né, 2 ervilhas, parte macho e parte fêmea de ervilha, e gerar um novo descendente e ver o que deu daquele cruzamento. Resultado. Essa é a primeira. Segunda, né, é um ser vivo que é de fácil acomodação, ele não é muito grande. Então, a ervilha é uma plantinha pequena, lá no canteirinho dele ele conseguia ter vários exemplares de ervilha para poder fazer os experimentos dele. Terceira coisa, várias características contrastantes. Olha só, o que ele podia olhar, o que o Mendel observou, cara, quando ele estudou ervilha? Cor da semente, podia ser amarela ou verde. Tá? Textura da semente, lisa ou rugosa. Tá? Cor da flor, branca ou púrpura. Então ele observou várias características contrastantes que ele podia ver. Pô, cruza uma planta lá com semente amarela com semente verde. Vamos ver o que dá. Entenderam? Aí ele observou então as ervilhas porque tinham 3 coisas, né? 3 características bem fáceis para ele conseguir trabalhar com as ervilhas. Então olha só. Ele observou que existiam ervilhas com semente amarela e com semente verde. Ele então achou que a primeira característica que ele deveria trabalhar era a cor da semente. Tá? Ele pegou ervilhas de sementes amarela e cruzou entre elas. Deu algumas amarelas e algumas verdes. Aí ele separou as amarelas, tá? E cruzou. Na verdade, ele fez autocruzamento. É pegar a parte macho de uma planta, a parte fêmea da mesma planta e cruzar. Certo? Então ele cruzou amarelo com amarelo, deu algumas amarelas, poucas verdes. Ele pegou as descendentes ali amarelas, cruzou amarelo com amarelo de novo. Certo? Ele fez tantos cruzamentos, até chegou um ponto que ele cruzava amarelo com amarelo e só dava amarelo. Fazia de novo, cruzava amarelo com amarelo, só dava amarelo. Ele falou, pronto, agora eu tenho a minha linhagem pura amarela. Ele fez a mesma coisa com a verde. De cara já cruzou verde com verde, já deu tudo verde. Aí ele fez várias vezes, só dava verde. Tem a minha linhagem pura verde. Então ele chamou de linhagem pura amarela e pura verde. Ele pegou essa linhagem pura amarela, um indivíduo dali, e o indivíduo da linhagem pura verde. Certo? Cruzou entre eles. O que aconteceu? Só nasceram indivíduos com sementes amarelas. Ele falou, pô, peraí. Eu tenho um fator de transmissão de característica hereditária, gene, que determina amarelo. Tem um outro que determina verde. Quando eu cruzo ervilhas que só tem os fatores para amarelo, com outra ervilha que só tem os fatores para verde, só nasce ervilha amarela, cara. Amarelo é dominante. Tá certo? Então ele chamou essa primeira geração dele, a pura amarela e a pura verde, ele chamou de geração parental. Certo? Então ele fez o seguinte, ó. Vamos usar a letra V, tá? Para determinar o gene, né, das ervilhinhas aqui. Olha só. O Vzão determina ervilha amarela. E o Vzinho determina ervilha verde. Como é que vai ser, então, a minha linhagem pura amarela? Vzão, Vzão. Como é que vai ser a minha linhagem pura verde? Vzinho, Vzinho. Tá? Pessoal, olha só. Quando a gente faz a fabricação de gameta, tu não doa os 2 alelos que tu tem para uma característica. Tu doa só um deles. Só que esse cara, ele tem 2 iguais para doar. Esse aqui tem 2 iguais. Então, todos os descendentes dele, isso aqui é a geração parental. Tá? Vamos botar aqui de outra cor. Ó. Parental. Tá? Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho. Puro dominante, puro excessivo. Tá? Como é que vai ser a minha geração F1? F1 é a filial 1, é o resultado do cruzamento das parentais. Olha só, vai ser toda 100% Vzão, Vzinho. E se é Vzão, Vzinho, que cor que vai ser? Amarelo. Beleza? Fechou. Agora, eu quero gerar minha F2. Para gerar minha F2, eu tenho que cruzar 2 da F1. Cruzo o Vzão, Vzinho com outro cara que também é Vzão, Vzinho. Certo? Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Aí eu gero a minha F2. Tá? Pessoal, olha só. Presta atenção. Tá? Vzão com Vzão. Esse com esse. Vai dar Vzão, Vzão. Agora, esse aqui, ó, o Vzão com o Vzinho. Vzão, Vzinho.
Agora, esse com esse. Vzão, Vzinho de novo. Sempre bota o dominante na frente, tá? E esse com esse, Vzinho, Vzinho. Quer dizer o seguinte, tá? Se eu cruzo dois indivíduos heterozigotos, essa é a proporção que eu tenho, tá? Para cada cruzamento que esses indivíduos tiverem, eu vou ter, tá? 1/4 de Vzão, Vzão, 2/4 de Vzão, Vzinho e 1/4 de Vzinho, Vzinho. Assim, ó, o que é o esperado teórico? Que se tiverem, né? Se esse casalzinho de ervilhas tiver 100 filhotinhos, tá? Sejam 25 assim, 50 assim e 25 assim. Se eles tiverem 200, né, filhinhos, que sejam, né, 50 assim, 100 assim, 50 assim. Pô, Marquinhos, vai ser assim exatamente? Cara, não é exatamente assim, mas chega muito próximo, cara. Muito próximo. Se tu fizer uma análise real, tu vai ter aí um erro de 3 ou 4, né? É muito pequeno o erro. Então, a gente chega, na realidade, né, muito próximo do esperado teórico. Tá certo? Pessoal, quantos genótipos, olha os conceitos genéticos que a gente acabou de aprender. Quantos genótipos diferentes vocês veem aqui? 3, né? Numa proporção, eu não posso escrever aqui embaixo, deixa eu botar aqui, ó. Eu vou botar aqui proporção genotípica. G de genotípica. 1:2:1. Perfeito? Para cada um que nasce Vzão, Vzão, 2 Vzão, Vzinho e 1 Vzão, Vzinho. Não é essa a proporção? Para cada um desse aqui, 2 desse e 1 desse? Sim, né? Beleza. Galera, proporção fenotípica. Agora a gente viu a genotípica. Vocês me disseram que tem 3 genótipos diferentes aqui. E tá certo. Um é o Vzão, Vzão, o outro é o Vzão, Vzinho e o outro é o Vzinho, Vzinho. Fenótipos diferentes, quantos tem? 2, né? Ou ervilha amarela ou ela é verde. E agora a proporção fenotípica. Ela vai ser de 3:1. Para cada 3 ervilhas amarelas, nasce uma verde. Fechou, gente? Tranquilo? Então tá. Vamos lá. Probabilidade em genética. Nós vamos trabalhar com 2 regrinhas básicas das probabilidades. Tá? A regra do E e a regra do OU. Primeiro eu vou falar da regra do OU. Tá? Ela é mais tranquila de ser trabalhada, ela é mais fácil, então eu vou trabalhar ela primeiro. Não que a regra do E seja difícil, não é isso. Ela é tranquila também, tá? Mas eu vou trabalhar a regra do OU primeiro. Olha só, se eu jogo uma moeda para cima, eu faço uma aposta com vocês aqui, e eu vou ganhar a aposta se eu jogar essa moeda para cima e ela cair cara. Beleza? Qual é a chance que eu tenho de ganhar? 50%. Tá? Agora vamos para um exemplo de um dado. Se eu jogo um dado para cima, né, e eu faço uma aposta com vocês, se eu ganho a aposta, se cair o número 6, qual é a chance que eu tenho de ganhar? 1/6. Beleza, 1/6. Tá? Então eu faço uma aposta com vocês, a gente aposta qualquer coisa aí, e eu ganho se cair o número 6. Então eu tenho uma chance em 6 disso acontecer. Tá? Mas aí vocês são bonzinhos comigo. Você fala assim, ó, Marquinhos, tu ganha a aposta se cair o número mais alto ou mais baixo, o 6 ou 1. Qual é a chance de cair o 6? É 1 em 6, é 1/6. E qual é a chance de cair o 1? 1/6. Então, se eu ganho caindo o número 6 ou o número 1, regra do OU, 6 ou 1, o que vai acontecer? Eu tenho 1/6 de chance de cair o 6. Na regra do OU, eu uso a adição. Mais 1/6 de chance de cair o número 1. Então, eu ganho com o número 6 ou o número 1. Fechou? Como é que eu faço para somar frações? Tiro o mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo comum de 6 e 6? 6, né? Muito bom. Isso aí. Certo? É 6. E o que eu faço com o numerador? Soma. 1 mais 1, 2. Eu tenho 2/6 de chance de ganhar. Ficou claro? Porque eu ganho caindo o 6 ou 1. Regra do OU. Tá? Se eu faço um cruzamento lá para a cor do olho, ó, vamos usar aqui o quadro. Ó. Azão, azinho com azão, azinho. 2 indivíduos de olhos escuros, mas, porém heterozigotos. Tá? Qual é a chance de eles terem um filho homozigoto? Não interessa se é homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. É homozigoto. Pode ser homozigoto dominante, opa, ou homozigoto recessivo. Trancou tudo aqui, pronto, já tiro.
Probleminha técnico. Homozigoto dominante ou recessivo, tá? Beleza. Qual é a chance de cair homozigoto? Faz o cruzamento. Vai dar azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Qual é a chance de ser homozigoto dominante? 1/4. 1/4. Se o homozigoto dominante é 1/4. Mas, qual é a chance de ser homozigoto recessivo? 1/4. 1/4 mais 1/4. Mínimo múltiplo comum, 4. Certo? E agora? 1 mais 1, 2. 2/4 ou 1/2, né? Essa é a chance que eu tenho de, né, desse cruzamento nascer um indivíduo homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. Entenderam a regra do ou? Tá tranquilo, né? Beleza. Pessoal, a regra do E, ela aparece mais vezes em vestibular. Ela é mais útil para a gente na hora de fazer uma prova de vestibular. Tá? Como é que é a regra do E? Na regra do OU, eu estou trabalhando eventos que não dependem um do outro. Eles são independentes. Se eu jogo o dado, cair o 6 ou cair o 1, não faz diferença. Eles são independentes. Pode cair o 6, pode cair o 1. Tá? Na regra do E, eu trabalharei eventos que são interdependentes. Um está relacionado com o outro. Vamos dar um exemplo. Tá? Vocês me disseram agora há pouco que se eu jogar uma moeda para cima, a chance que eu tenho de ela cair na cara, né? Ou coroa, tanto faz, é de 1/2. Tá? Muito bem. Agora, qual é a chance que eu tenho de eu jogar uma moeda para cima 2 vezes e cair cara 2 vezes? Bom, é 1/2 a chance de cair cara na primeira vez, certo? Na regra do E, quando eu tenho, eu quero cara e cara, regra do E, cara e cara, eu vou multiplicar as frações. 1/2 é a chance de cair cara na primeira vez. Então eu faço uma aposta, eu ganho a aposta de vocês, se eu jogar a moeda 2 vezes e eu tirar cara e cara. Então qual é a chance que eu tenho de ganhar a aposta? É 1/2 a chance de cair cara na primeira vez, vezes, regra do E, eu quero cara e cara, eu dependo dos dois eventos, não pode ser coroa e cara, tem que ser cara e cara. Então a chance que eu tenho disso acontecer, 1/2 na primeira vez que eu jogo, vezes 1/2 na segunda vez que eu jogo. Como é que eu multiplico fração, cara? Multiplica o numerador e multiplica o denominador. Mais fácil, né? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Qual é a chance que eu tenho, então, de ganhar a aposta de tirar cara 2 vezes? 1/4. Pessoal, qual é a chance que eu tenho de tirar coroa 2 vezes? 1/4? Coroa e coroa, né? Qual é a chance? A aposta é diferente agora. Eu ganho se eu tirar cara na primeira vez e coroa na segunda. Qual é a chance que eu tenho? 1/4. Ficou claro? Olha só. Qual é a chance que um casal tem de ter um filho e ele ser do sexo masculino? 1/2. Olha só, gente, tomem cuidado com algumas coisinhas que a gente lê às vezes aí na internet e tal, né, de receitas para nascer menino ou menina. Isso aí não tem fundamento científico, tá? Beleza? Não é porque o cara escreve qualquer coisa lá que isso vai ter validade científica. Não é porque um cara fez uma pesquisa que aquilo tem validade científica. Né? Para uma coisa ser cientificamente aceita, tem que várias pessoas observarem o mesmo evento, chegarem a conclusões parecidas para aquele fato. Tá? Então, não existe essa história de mais chance de nascer menina, mais chance de nascer menino. Não existe. É 50% de chance. Tá? Então, olha só. Qual é a chance de um casal ter um filho homem, né? Ter um filho e ser homem? É 1/2. Qual é a chance do casal ter 2 filhos e ser 2 homens? É 1/2 na primeira vez, vezes 1/2 na segunda? É 1/4? Agora tomem cuidado, porque aí o cara pode pensar assim, tá, Marquinhos, mas peraí, tem meu vizinho lá, que ele teve 5 filhas mulheres. A probabilidade disso aí acontecer é muito pequena. Ele deve ter algum problema lá no cromossomo Y dele. Né? Cara, olha só. Vamos calcular a probabilidade de um casal ter 5 filhas mulheres. É 1/2 na primeira gravidez, vezes 1/2 na segunda, vezes 1/2 na terceira, vezes 1/2 na quarta gravidez, vezes 1/2 na quinta gravidez. 1, e aí, 2 vezes 2, 4, 8, 16 e 32. 1 sobre 32. Pessoal, a chance de um casal ter 5 filhas mulheres é de 1 em 32. Não é tão pequena assim, né? Ganhar na Mega Sena é bem menor. E tem gente que ganha. Certo? É 1 sobre 32. E qual é a chance de um casal ter 5 filhos homens? 1 sobre 32? Agora tome cuidado. Qual é a chance de um casal ter 5 filhos e os 2 primeiros serem mulheres e os 3 últimos homens? 1 sobre 32. Qual é a chance do casal ter 5 filhos e ser o primeiro mulher, o segundo homem, o terceiro mulher, o quarto homem e o quinto mulher? 1 sobre 32. Vocês estão entendendo? Eu estou escolhendo o evento. O evento é 5 mulheres. A chance desse evento ocorrer?
1 sobre 32. O evento é 5 homens. A chance disso acontecer? 1 sobre 32. O evento é o primeiro homem, o segundo mulher, 1 sobre 32. O que eu estou querendo mostrar para vocês? A chance de um casal ter 5 filhas mulheres é a mesma chance de um casal ter 5 filhos e ser 2 mulheres e 3 homens. Ou, né, uma mulher e 4 homens. Ficou claro isso? Exatamente. Isso é probabilidade. Todo mundo entendeu? Tá? Muito bem. Olha só. Para a gente, né, terminar o nosso conteúdo de hoje... Ô, cara, pode falar. Qual? Uhum. Uhum. Isso, a sequência é importante, exatamente, tá? Mas é que assim, ó, não, tudo bem, mas a sequência é importante, tá? A sequência importa. Tanto que eu falei, né, a primeira ser mulher, o exemplo que eu usei foi a primeira ser mulher, segundo, né, o segundo homem, a sequência é importante. Mas assim, ó, a chance de ter, né, 5 filhas mulheres e de ter filhos alternados, mulheres e homens e tal, levando em consideração a sequência, é a mesma. A gente sempre imagina que, pô, é muito mais difícil ter 5 filhas mulheres. Não é. Entendeu? Beleza? Vamos lá. Monohibridismo sem dominância. Tá? O que é isso? É quando você tem um gene que possui 2 alelos e esses alelos não têm relação de dominância um com o outro. Lembra do conceito. Dominante é quando ele se manifesta sempre que está presente. Recessivo é quando ele se manifesta só na ausência do dominante. Tá? Aqui nesse caso, eu tenho, né, 2 alelos para um gene e esses alelos não têm relação de dominância um com o outro. Um exemplo disso, tá, bem claro, é a cor das flores em maravilhas. Maravilha é uma plantinha, uma florzinha. Tá? É Mirabilis jalapa, é o nome científico, certo? Bom, é muito comum também em outras variedades de plantas, tá? De flores. Então, eu tenho um gene que eles, para esse gene, eles não vão usar a mesma letra, azão e azinho, bezão e bezinho, porque exatamente a letra maiúscula te dá a sensação de dominância. Tá? O que acontece aqui é o seguinte, você vai ter um gene, que é o gene que determina a cor da flor, né? E esse gene tem 2 alelos, o alelo V e o alelo B. Eles estão um para o outro, assim como o azão e o azinho, eles são alelos, eles determinam a mesma característica, mas que droga. Eles determinam a mesma característica, tá? Olha só, como é que isso vai funcionar? O gene V, o alelo V, determina a cor vermelha das flores, vermelha. O alelo B, a cor branca, tá? A cor branca. Muito bem. Então quer dizer que a flor pode nascer VV, VB ou BB. Os alelos não têm relação de dominância um com o outro. Só que se ela tem 2 alelos para V, que cor que vai ser a flor? Vermelha. Vermelha. Se ela tem 2 Bs, vai ser branca. Agora, se ela tem um alelo para vermelho e um para branco, ela vai ter uma mistura das 2 proteínas produzidas. Ela vai ser rosa. Tá? O heterozigoto é rosa. Certo? Beleza. Logo, como é que vai ser a minha geração parental? É cruzar VV com BB. Essa é a minha parental. Vamos botar um P de parental aqui. Essa é a minha parental. Tá? Como é que vai ser a minha F1? Toda VB. E cruzando 2, VB com VB, eu vou ter, né, ó, a F2 vai ser VV, VB, VB e BB. Certo? Beleza. Pessoal, quantos fenótipos diferentes, perdão, quantos genótipos diferentes eu tenho aqui? Genótipos, 3. E fenótipos? 3. Quando não há relação de dominância, tu tem um fenótipo a mais. A proporção genotípica vai ser igual a fenotípica. Vai ser 1 para 2 para 1. Para cada uma flor vermelha, 2 rosas e uma branca. Pergunta bem comum quando se fala em vestibular nesse assunto aqui. Tá? Os caras vão perguntar assim, ó. Vamos contar uma historinha lá de um florista e tal. E ele diz que a flor rosa
é a flor que tem maior valor comercial. Certo? A cor rosa tem maior valor comercial. Como é que tem que ser as matrizes? Para ter uma maior proporção de rosas. Uma vermelha com uma branca. Agora, quem não conhece genética vai chutar o quê? Qual é o pensamento intuitivo do cara? 2 rosas. Ah, cruzar rosa com rosa vai dar mais rosa. Se eu cruzar rosa com rosa, eu vou ter só 50% de rosas. Agora, se eu cruzar vermelha com branca, eu vou ter 100% de flores rosas. Entenderam? Essa herança sem dominância. Tomem cuidado. Na herança sem dominância, a proporção genotípica e fenotípica são iguais, nesse caso, de um par de alelos. Tá bom? Beleza? Valeu, gente. Nos vemos amanhã. Tá certo?